mas meu irmão, ele é pentecostal. E ele tem experiências vivas dele com o dom de línguas. E aí, baseado nesse texto, a gente foi conversando, só que ele se atentou a esse verso, onde fala ali no final: pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, fala em línguas, está falando com Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala milagres, ou mistérios. Então, o que em espírito fala mistérios? Então, quando em Números diz que o Senhor não se arrepende, está querendo dizer que então nós temos aqui o Luciano Ferreira, que é da igreja do Vila Rosário, de Caxias. Ele faz uma pergunta assim: é possível calcular a distância do nosso mundo com o mundo em que os anjos e Cristo vivem hoje, tendo em vista o tamanho do sistema solar? Eu acho que, pelos cálculos humanos, não temos luz sobre isso. Não temos. Qualquer resposta que eu der será especulativa. Não temos luz. O máximo que a gente pode chegar é o seguinte: considerando a tradição adventista que um local próximo a Órion será de onde Cristo voltará, e Órion está aproximadamente, acho que 27 anos-luz da Terra, se eu não me engano. Você vê uma coisa mais do que isso, né? Mas é impossível, eu não saberia responder porque não temos luz o bastante. Okay. Luciano, não é? Luciano, isso. Luciano, seu nome significa luz, servo da luz. Então, para o servo da luz, eu lamento dizer que eu não tenho luz sobre o assunto. Nós temos mais um aqui do Bento Moreira. Ele faz assim: boa tarde, feliz sábado a todos. Gostaria de fazer uma pergunta, que me explicasse Gênesis 6:6, onde em Números 23:19 é dito que Deus não se arrepende. Ah, sim. Gênesis 6:6 coloca Deus se arrependendo. Me arrependo de ter feito o homem, não é isso? A palavra arrependimento no hebraico aqui aplicado a Deus, existem palavras no idioma que não tem tradução para o outro. E existe o falso cognato, por exemplo. Vou dar um exemplo de falso cognato. Quando fala modesty em inglês, não é modéstia. Modesty em inglês é decência. Quando fala fabric em inglês, não é fábrica. Fábrica é factory. Fabric é tecido. É tecido. Então vocês veem que até existe o falso cognato, uma palavra que você pega no idioma e pensa que é a mesma coisa no outro e não é. Existem palavras também que não são traduzíveis. Por exemplo, você tem em inglês a palavra flavor. Flavor, a gente traduz como sabor, mas não é bem sabor. Sabor é taste. Talvez aroma seria o que mais se aproximaria, mas ainda não é exato. Não é exato. Você tem em alemão a palavra Nachfolge. Nachfolge em alemão a gente traduz como discipulado, mas não é bem discipulado. Nachfolge é seguir atrás imitando. Schadenfreude. Schadenfreude, Freude, alegria. Schaden é desgraça. Como é que você traduz isso em português? Não traduz. Em inglês, existem duas palavras para céu. Você tem sky e heaven. Em português só tem uma, céu. Em português nós temos saudade, que não tem em inglês. Oi? Não, paradise. Não, mas heaven é mais do que paraíso. Heaven é o céu de Deus que contém o paradise. Você entendeu? Essa que é a questão. Heaven é o céu de Deus que contém o paradise. A gente não tem isso em português, né? Justice and righteousness. Justiça e justiça. Então, assim também no hebraico, existem muitas palavras que não têm correspondente. E uma das palavras que aparecem aqui em hebraico para o arrependimento de Deus é a palavra que quer dizer uma profunda tristeza por algo que está contrário ao que eu planejei. Tá certo? Algo que está ao contrário do que eu planejei. Então, quando em Números diz que o Senhor não se arrepende, está querendo dizer que Ele não precisa voltar atrás dos seus planos, porque uma vez que Ele fez, Ele não volta
atrás. Mas quando em Gênesis diz assim, eu me arrependo do homem, significa, eu estou sentindo uma profunda tristeza, porque o homem não está cumprindo o plano que eu tenho. Só que o tradutor achou que a palavra arrepender aqui fosse a que mais se aproximaria. Talvez teria outra melhor, mas ele usou a palavra arrependimento, que dá essa aparente contradição na nossa tradução. Mas repetindo, em Números, a ideia é que Deus não volta atrás, porque Deus, uma vez que ele fez, está feito. Ele não é o homem para que se arrependa. E no caso aqui de Gênesis, a ideia é que Deus sentiu uma profunda tristeza por algo estar fora do plano dele. Eu tenho duas mãos levantadas aqui, um rapazinho aqui e a irmã aqui. Depois a gente pode continuar com o pessoal da internet, pode ser? Primeiro ele aqui, ela aqui, ó. É que eu acho que o pessoal não está vendo muito os dois aqui, ó. Isso. Posso falar? Não? Ah, tem uma ali já? Tá, então ela aqui e depois vocês dois, tá bom? Pastor, eu queria só uma explicação talvez um pouco mais clara para mim. Está em 1 Coríntios 14, onde fala sobre os dons de profecia e de línguas. Uhum. Eu entendo bem o contexto de línguas. Qual verso? 14, 2. 2. Já estudamos sobre esse assunto, né? A gente entende línguas estrangeiras, a gente entende o Pentecostes, mas meu irmão, ele é pentecostal. Uhum. E ele tem experiências vivas dele com o dom de línguas. E aí, baseado nesse texto, a gente foi conversando, só que ele se atentou a esse verso, onde fala ali no final, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Então, fala em línguas, está falando com Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala milagres, ou mistérios. Então, o que em espírito fala mistérios? Obrigada. Tá certo. Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu respondo com muito carinho e respeito aos irmãos pentecostais, como eu gosto que a minha igreja seja respeitada. Eu acho que a experiência espiritual de cada um, a gente não deve ser juiz sobre ela para julgar. Não que você tenha dito isso, eu estou esclarecendo, não só para ficar bem apontuado, devemos respeitar a sinceridade que está no coração das pessoas e como elas buscam a Deus. Ainda que seja de um modo que eu discorde, quem sou eu para julgar o meu irmão? Tá certo? Isso aqui temos que analisar à luz do que acontecia em Corinto. A cidade de Corinto me chama muita atenção porque tem muitas coisas que ilustram a carta de Paulo aos Coríntios. Eu lembro até que quando eu vou a Corinto com algum grupo de pessoas que eu explico ali, eu sento debaixo de uma árvore, explico primeiro a geografia da cidade. Num morro, mais ou menos como que tem aqui atrás do colégio, ficava o templo de Afrodite, a deusa do amor, mas do amor erótico, do amor promíscuo. Havia mais de 1000 sacerdotisas prostitutas lá. Quando você olha para frente assim, você tem o templo de Dioniso e o templo de Apolo, onde eles faziam as festivais, especialmente das Olimpíadas corintianas, e as carnes que sobravam ali do sacrifício, que não eram sacrificadas, eles vendiam no açougue. Eram oferecidos aos deuses e eles levavam para o açougue. Aí eu entendo por que da questão da carne sacrificada a ídolos, por que Paulo escreve em 1 Coríntios 13, explicando o que é o amor, para contrastar com o amor de Afrodite. E uma das coisas que tinha muito claro na cidade era o orgulho das pessoas por falarem vários idiomas. Isso é constatado por vários autores da época, como Pausanias, por exemplo. E as pessoas que entravam em transe, em êxtase, e começavam a balbuciar coisas como se estivessem falando aos deuses, etc, etc. E Paulo tenta normatizar essa situação ali. Tenta explicar como é que isso deve ser feito, que isso não é por aí. E Paulo começa então, nesse caso específico de 14:1, ele fala assim, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo já não cortou de graça? Não fica esse negócio de ficar preocupado em falar línguas, não, porque o povo ia espanar. Você sabe que tem coisas que a gente não pode chegar assim e cortar de cara. E quando ele fala assim, olha, pois quem fala em outra língua, você está preocupado em exibir que você tem conhecimento? Ele falou, eu falo mais língua do que todos vocês aqui. E nem por isso eu fico exibindo. Agora, se você fala e ninguém está entendendo na igreja, então você está falando só para Deus, meu irmão, porque ninguém está entendendo. Tá certo? Você não está falando aos homens, só a Deus. E ninguém o entende. Então, em espírito, você está falando mistérios. Só que Paulo mesmo vai explicar. Mas ao que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então Paulo está pegando um conceito que eles tinham e falando assim, tá bom, você quer insistir em falar com glossolalia para você? Eu vou dizer que isso não é o melhor. Ele está pontuando
Ele não está endossando, sugerindo. Você quer ficar falando sozinho aí? Tudo bem. O problema é que quem fala sem os outros entender, o máximo que ele pode falar que está falando é para Deus. Porque ninguém está entendendo. E ele não está falando ao homem. Eu vou mais além. Já que ninguém entende, ele fala em espírito, ele só fala mistério. Por isso que eu prefiro que vocês profetizem. Porque aí todo mundo vai entender. Então eu não posso ler esse verso isolado, esquecendo o verso 1 e o verso 3, que vem antes e depois dele. Não sei se está ficando clara a minha explicação aqui. Paulo está descrevendo um comportamento para pontuar com o outro que ele acha melhor. É como se alguém dissesse aqui assim, eu vou combinar uma coisinha com você que for responder. É como se ele dissesse assim, olha gente, eu sei que vocês gostam aqui de fazer acampamento de carnaval para os jovens. Tá bom, já que vocês querem insistir em fazer acampamento, só acampamento, tudo bem, vocês vão ao acampamento, o pessoal vai lá, canta. Eu prefiro mais o estudo das profecias. Percebeu a questão? Então, se eu olhar bem biblicamente, mesmo que eu fosse um pentecostal, um assembleano, eu ainda tinha que optar pelo dom de profecia, e não pelo dom de línguas. Porque Paulo falou assim, olha, já que você insiste nisso aí, você está falando para você e para Deus, mas olha, está aqui, claro aqui, ó. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O que eu sugiro é você profetiza. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, mas a Deus, e ninguém entende. Em espírito é só fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens. Edifica, exorta e consola. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, se eu aceitar o conselho do apóstolo Paulo, ainda que eu tenha o dom de línguas como sendo uma das coisas principais da igreja, Paulo prefere o dom de profecia. Percebeu? Mas interessante que, desde que houve o revivamento pentecostal na igreja da... Só um minutinho que o Windows vai funcionar aqui, vai vir o nome. Azusa Street, nos Estados Unidos. Vocês sabem como é que começou o dom? Nós temos alguém da Assembleia de Deus aqui, sabe a história do movimento pentecostal, na Azusa Street, nos Estados Unidos. Na Azusa Street, uma igreja de americanos negros começou a ter um revivamento no Espírito Santo. Então eles começaram a sentir a vontade isso foi no século XIX, de balbuciar línguas estranhas. E aquele movimento espalhou pelos Estados Unidos, na Azusa Street, tanto é que é chamado o movimento da Azusa Street. Tem um livro da CPAD com esse nome, se não me engano, o movimento de Azusa Street. CPAD, não, desculpe, da editora Assembleia de Deus americana. Acho que tem em português esse livro, do movimento da Azusa Street. Então, da rua Azusa, da Azusa Street, ele foi se espalhando, e pegou em várias outras igrejas do mundo que começavam a manifestar o movimento pentecostal. Até que Berg e o seu outro irmão, lá na Europa, tiveram também uma ideia de trazer o movimento pentecostal para o Brasil, pediram a Deus uma visão de onde deveria ser esse movimento, olharam no mapa, apareceu o nome Belém. E eles então entenderam que Belém seria o lugar onde deveriam vir. Então eles vieram para o Brasil e iniciaram em Belém ali o movimento pentecostal, que hoje cresce muito. A Assembleia de Deus é a maior igreja pentecostal do Brasil, se não do mundo. Depois vieram outras, como a Igreja Brasil para Cristo, Deus é Amor, os movimentos carismáticos, até da Igreja Católica. Então são irmãos sinceros que eu tenho que respeitar, mesmo discordando, eu tenho que respeitar. Você entendeu o ponto aqui, né? Eu tenho que respeitar no espírito como eu quero que me respeite. Mas com um carinho muito grande em Cristo, eu digo que pela Bíblia, Paulo sugere não o dom de línguas, mas o dom de profecia. É o que a Bíblia diz. Aí eu tenho que falar com a Bíblia com muito carinho, que há pessoas da Assembleia de Deus aqui. E deixa eu dizer que eu sempre sou chamado para falar na Assembleia de Deus, viu? Fiquem tranquilos lá. Mas entenderam o ponto? Então essa é a questão.